Ontem um projeto de lei bem interessante, mas eu queria do vereador ver como é que ele está vendo essa confusão de decretos aqui na cidade de Caicó. O do município manda funcionar até 10 da noite, né? E o do estado manda fechar as portas às 20 horas. Como é que você, como cidadão, como vereador, vê essa questão, vereador? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da 95. Marcos, essa celeuma jurídica só joga mais, como a gente diz no ditado popular, mais lenha na fogueira. Porque há um desencontro tão forte de informações que fez com que, por exemplo, no caso de Natal, o judiciário já atuou, já chamou a governadora e o prefeito para uma audiência onde vai se tentar chegar a um consenso devido a essa situação. O Estado ele tem realmente competência e um panorama, digamos assim, mais geral. Porém, as cidades têm suas particularidades. Caicó não é diferente. Caicó tem algumas particularidades que precisam ser adequadas às necessidades do próprio município. Então, eu acho que nesse momento, como cidadão e como representante do membro do Legislativo, eu acho que a gente precisa chegar a um consenso, mas que o prefeito está em constante sintonia com a Secretaria de Saúde, e todo e qualquer decreto que foi feito até o momento passou pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, que tem um panorama melhor da realidade local. Então eu acredito que nesse momento a gente deveria chegar a esse consenso. Eu acredito que a partir do que for decidido em Natal, com a audiência entre a governadora e o prefeito de Natal, eu acho que isso vai acabar respaldando os demais prefeitos do estado para saber que decreto seguir. Ontem você anunciou que apresentaria na Câmara Municipal de Caicó um projeto de lei que inclusive teve uma boa receptividade nas redes sociais, né? Veta a nomeação para os cargos em comissão de pessoas condenadas pelos crimes de violência contra a mulher, LGBTQIA+, e de racismo, né? Você apresentou realmente esse projeto ontem na Câmara e me fala um pouco dele. Marcos, a gente protocolou ontem esse projeto agora vai tramitar pelas comissões. A gente tomou cuidado de fazer toda a observação técnica necessária. Eu acredito que nós não teremos problemas de constitucionalidade no projeto. O projeto efetivamente é um projeto de competência do Legislativo, que a gente teve muito essa preocupação, que nos últimos anos foi feito alguns projetos de leis no Legislativo Municipal que acabaram sendo alvo de discussão jurídica, e no final foi decretada a inconstitucionalidade de alguns projetos de lei. Então, preocupado com isso, a gente sempre está fazendo uma análise técnica junto à Procuradoria da própria Câmara, junto à equipe de advogados que nos assessoram nesse mandato, para que a gente possa fazer um projeto que realmente não implique em celeuma jurídica mais na frente. Então, a gente, aproveitando a ocasião também, que é a ocasião em que estamos discutindo muito a questão do Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, eu aproveito a ocasião para parabenizar a todas que resistem, que lutam diante do cenário tão hostil que nós estamos vivendo, que é de ataque frontal a muitas conquistas democráticas, e também um momento muito hostil, porque afinal de contas nós temos, em grande parte, as vítimas da Covid-19 têm sido principalmente nossa cidade mulheres, né? Então a gente achou pertinente encaminhar esse projeto de lei, que visa exatamente mostrar para a opinião pública que Caicó não tolera o intolerável, né? Que hoje a gente, inspirado também num outro projeto de lei que já foi feito a nível de estado e a nível de prefeitura em Natal, impedir a nomeação para cargos de livre nomeação e exoneração, cargos em comissão, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, de pessoas que tenham sido condenadas por esses crimes, seja o feminicídio, seja a injúria racial, homofobia. E para que esse projeto ele vire lei, né? Como é que é essa questão de tramitação na Câmara? Você apresentou ontem, as comissões têm um prazo para poder analisar? Tem. A comissão tem um prazo, o prazo gira em torno de 30 dias. Ele vai tramitar pelas comissões que forem pertinentes, a Comissão de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos,
E ao tramitar por essas comissões, eles vão passar por um parecer jurídico primeiro, para depois pelo parecer político dos membros dessa comissão. Aí, a partir dessa tramitação, que leva em torno de 30 dias, ele volta à pauta da casa e aí vai para a discussão, tanto no plenário na discussão, para ao final da discussão nós termos a aprovação ou não desse projeto. Mas acredito eu que a Câmara vem tratando esse nosso projeto de forma muito receptiva, de forma muito responsável, e até o momento a gente percebe que há um interesse conjunto da Câmara de Vereadores no sentido de aprovar projetos que vá de encontro ao combate a essas formas de violência. Você acredita que você vai ter aí maioria para aprovar esse projeto na Câmara? Marcos, eu acredito em 100%. Estou acreditando em 100%. Óbvio que a gente sabe que esses 30 dias vai ser para a gente conversar muito com os demais colegas vereadores, mas a gente está acreditando nessa perspectiva de que todos os 15 vereadores votem a favor desse projeto. Vamos entender um pouco o projeto. Se ele for aprovado e virar lei, né, no caso, pessoas condenadas sem direito a recurso, seria no caso em última instância? Sim. Ou seria já em primeira condenação? Não, porque aí a gente tem que garantir a questão da constitucionalidade, né? Vamos supor que o indivíduo seja denunciado por um crime de injúria racial. Óbvio, ele tem direito a defesa, todo o procedimento jurídico, a defesa, porque a gente vive um momento onde as pessoas estão muito, devido às redes sociais também, impulsivas, já condena as pessoas antes, o tribunal das redes sociais ele é muito eficaz, né? Condena o indivíduo sem antes passar por todo um procedimento. E às vezes o indivíduo pode ter sua reputação jogada no lixo por conta de uma informação mal colocada. Então, a gente teve essa preocupação de, se o indivíduo ele foi condenado, ele não tem mais recurso, ele não tem mais perspectiva de recorrer, ele já vai cumprir a pena, seja uma pena de prisão, ou seja uma outra pena qualquer, que seja estipulado pelo Poder Judiciário, a partir daquele momento. Se o gestor público, se o vereador ou os membros da Câmara que indicar esse indivíduo para o cargo, ele será notificado. E se o indivíduo não for exonerado da função, a esse gestor público, por exemplo, no caso de um prefeito, ele vai responder por improbidade administrativa por estar desrespeitando uma lei do Poder Legislativo. E no caso, a vedação ela é apenas no âmbito da administração pública direta e indireta do município. Do município, tanto do Poder Executivo quanto Legislativo. Então a gente acredita que assim a gente vai começar a coibir, ou pelo menos mostrar para a sociedade que os entes públicos municipais estão preocupados com isso, porque a gente vê um crescimento muito forte do crime de feminicídio, da violência no geral contra a mulher, principalmente devido a esse momento de pandemia. A gente sabe que vivemos numa sociedade que é machista, é patriarcal, é misógina, e isso tem resultado em uma estatística muito preocupante, e a minha preocupação não é só meramente com a estatística, é com a naturalização disso, né? Então, pensando nessa perspectiva, o mandato resolveu agir, né? Agir também dentro dessa perspectiva do combate ao racismo, que a gente não pode naturalizar o racismo como vem sendo quase que naturalizado na nossa sociedade, e nem devemos naturalizar o ataque que vem sendo feito nos últimos anos à comunidade LGBTQI+. Então, pensando nisso, a gente ampliou essa ideia que não é só um projeto que visa impedir a nomeação de condenados por feminicídio, mas de todo e qualquer indivíduo que tenha sido condenado no âmbito desses demais crimes. Ok, né? Vamos aguardar aí os próximos passos. Eu acredito que mais ou menos nos próximos 45 dias... Eu acredito que sim. Já vai estar sendo votado. Eu acredito que sim. Eu acho que no máximo 45 dias, a gente espera que com 30 dias, porque como o ano legislativo está começando e as pautas de projetos de urgência do Executivo já foram votadas, acho que o nosso projeto, dentro de 30 dias, irá à votação, e eu convido a sociedade caicoense a acompanhar as discussões que serão feitas em cima desse projeto e nos ajudar, nos dar o apoio para que a gente torne realidade esse projeto de lei em Caicó e a gente possa divulgar para o Brasil inteiro que Caicó não tolera o intolerável. Aqui no Seridó, Caicó seria pioneira nessa lei? Marcos, pelas pesquisas que eu fiz, sim. Né, nós estaríamos dando um pontapé inicial. Se existe outra lei, eu não consegui identificar. Já existe hoje em Natal e no Estado. Já existe em Natal e no Estado.
Exatamente. Ok, então. Vereador, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Agradecer, Marcos, pela oportunidade, parabenizar mais uma vez as mulheres pelo seu dia, deixar aqui a nossa mensagem de que não é só apenas um momento de celebração ou entrega de flores, mas é um momento em que eu acredito que a palavra de ordem deve ser respeito. As mulheres precisam ser respeitadas para que elas possam se tornar verdadeiras protagonistas da história sem o intermédio de uma figura masculina. Eu acredito que as mulheres resistência, sempre foi resistência e sempre será resistência. Não é meu lugar de fala, não é nosso lugar de fala, porque nós não temos a menor ideia do que é ser mulher num país como o nosso, mas eu acredito que nós precisamos cada vez mais trazer isso para o centro do debate. E a mensagem que eu deixo é respeito. A gente precisa ter respeito e torcer para que a gente, daqui a alguns anos, extirpe desse país esses crimes que são cometidos e direcionados principalmente para a mulher. Ok, obrigado. Nós conversamos aqui no nosso programa com o vereador Veranilson Pereira, ele que apresentou ontem na Câmara de Vereadores aqui de Caicó,